cá estamos para mais uma live, vamos conversar. E a nossa conversa hoje vai ser sobre intimidade, sobre profundidade, como que a gente pode aplicar isso, como que a gente pode reconhecer isso nos nossos relacionamentos, identificar se você faz aquilo que você pode fazer, se você buscar o além e ainda não se percebeu que está vinculado com intimidade, com profundidade. E isso para todos os relacionamentos, tá? Então vamos enviar agora convite, vamos chamar as pessoas para poder participar da nossa live, para a gente poder bater um papo logo na sequência, tá? Quem foi entrando, já manda o convite para os coleguinhas, para a gente conversar um pouco. Se for interessante, vocês vão ficando, fechou? Se vê que vai ajudar, contribuir, se não, podem ficar à vontade. Deixa eu só convidar aqui, que a gente já vai conversar. Não sei por que quando eu tô mandando o convite aqui, tá dando falha toda vez, não sei por que tá acontecendo isso. Instagram, nossa amizade como fica? Enfim, olha lá, o da falha, não manda para as pessoas por que isso acontece, não sei. Mas quem foi entrando, vai no aviãozinho aqui, manda para pelo menos 5 pessoas, porque o meu tá dando falha aqui, ó, tá enviando. Deixa eu colocar aqui. O tema de hoje é sobre intimidade. Vou colocar aqui, como está a sua intimidade, tá? Olá, senhor Ortega. Pensar que a gente não se conhece ainda pessoalmente, né? Meu Deus. Gente, boa noite pra quem entrou. Manda um aviãozinho pros coleguinha. Isso aqui é o que, gente? O que é isso aqui? É charme? Manda o convite pros coleguinhas, que a gente vai conversar um pouco hoje sobre intimidade. A intimidade, todo mundo sabe, não é segredo pra ninguém, todo mundo conhece. Muitas pessoas esperam, poucas investem, né? Mas o que isso de fato faz a diferença na nossa vida? Ai, desculpa, Camila, luzes de sabedoria. Ai, meu Deus, então quero um monte. Quero mais. Então, vamos lá. Se alguém já tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa já sobre intimidade, já vai perguntando. Mas por que eu vou falar sobre intimidade hoje? Porque a intimidade, ela tá diretamente ligada com investimento. E por que é importante a gente falar sobre isso? Porque a cada dia que passa, a minha percepção acerca das relações, ela vem amadurecendo um pouco. A prática ajuda, a vivência ajuda, ser mãe ajuda, anos de casamento ajuda, relacionamentos com pessoas ajuda, tudo isso vai ajudando. E assim, se você não se abre para você aprender coisas novas, para você evoluir, para você crescer, pouco você vai mudar, não é? Pouco vai acrescentar a você. Então, o colorido tá exatamente você se colocar nessa posição de aprendizado. E o que significa hoje em dia investir em relacionamentos? Porque a minha faixa etária ali, né, e os mais jovens principalmente, vêm de relações com pouco ou nenhum investimento. Por quê? A gente foi tirando o foco e a atenção das pessoas e a gente foi colocando esse foco e essa atenção nas coisas. Só que a gente ficou esperando o mesmo valor, o mesmo retorno, o mesmo tamanho das relações. Continuou se querendo bons relacionamentos, casamentos duradouros, amizades fortes, tudo isso, só que o investimento foi diminuindo cada vez mais.
A gente, né, de forma geral, a cultura, a sociedade foi focando em nos ter, né, nas coisas. A gente começou a investir essa energia em estar com o celular, o último lançamento, em ter uma boa casa, móveis planejados, que era uma coisa assim, quase inacessível há um tempo atrás, né? Quem tinha móveis planejados? Roupas, né? Uma boa apresentação. Às vezes eu não tenho muito investimento em casa, na minha família, mas eu tô sempre bem vestida. Se investe muito em estética, em aparência, em cabelo, em todas essas coisas que a gente foi tirando o foco das pessoas, das relações, e elas foram ficando frágeis, né? Só que o nosso discurso continua o mesmo, de cobrança, de não saber por quê, o que tá acontecendo, por que eu não tenho aquele casamento, por que eu não tenho aquela amizade, por que eu não tenho... Mas você não investe como aquela pessoa investe, né? Você não se dedica como aquela pessoa, você não é aquela pessoa, você não tem aquela vida, mas a gente continua numa posição de cobrança. Por que então que a gente não para fazer essa avaliação? Porque a gente tá no ritmo frenético, né? Ninguém quer refletir, né? Como eu falei semana passada, as lives de temas mais profundos, não fica ninguém. Quem quer refletir no Instagram, minha gente? Não quer. Então, como que a gente é atraído nas mensagens pelo Instagram? É uma foto bonita, uma coisa visual bonita. Aí você se propõe a ler a legenda e às vezes ali te traz uma reflexão. Porque muitas vezes quando a reflexão vem de cara, isso já desmotiva, a pessoa não tá interessada, né? A gente tem que começar assim, dançando, aí de repente, pau, a mensagem que entra na sua cabeça. É mais ou menos assim. Porque parar pra falar, não, eu quero ver, quero aprender, quero crescer. É muito difícil a gente fazer isso assim de forma direta. Todos nós temos esse desejo, mas poucos se debruçam sobre ele, né? Então, isso tem muito a ver com o nosso investimento. Para eu colocar isso de uma forma mais prática, vamos pensar em energia, vamos pensar em dinheiro, vamos pensar... Tudo isso é fonte, né, de energia, dinheiro, tempo... que é mais? São fontes de energia. Você está colocando aonde? Onde você coloca a sua maior fonte de energia? Onde você investe mais o seu tempo? Onde você investe mais o seu dinheiro? Onde você investe mais a sua presença? Aonde você investir mais é onde você vai potencializar mais. Aí o que acontece? A gente investe 8 horas do nosso dia no nosso trabalho, investe uma no relacionamento familiar, outra na amizade, e a gente quer que a amizade e o relacionamento familiar bombando, né, assim, melhores, tops da galáxia, sendo que a gente tá investindo um pouco, talvez, assim, não mesmo o suficiente. Então, assim, como que a gente constrói essa intimidade? Com investimento. E para isso, a gente precisa mesmo sair de uma bolha que a gente criou. Que bolha que é essa? Achar que coisas elas acontecem porque tem que acontecer, porque se gostar mesmo de mim tem que lutar, tem que me procurar, tem que... Não existe mais isso, sabe? Assim, a gente tá enfraquecendo, adoecendo socialmente por conta desses pensamentos de fazer o que gosta, do jeito que gosta, no lugar que gosta, na hora que gosta, do jeito que gosta. Fez muito sentido por um certo tempo. Por quê? Porque a gente vivia em uma outra era, uma era de privação, que a gente não podia nada, né? Só tinha que fazer o que nos mandava, o que vinha de cima para baixo, uma coisa muito pesada. Aí entrou nessa onda de não, então vamos começar a fazer as coisas que faz sentido para nossa vida, o que é gostoso, vamos comer o nosso prato, o que a gente gosta mais. Primeiro, por favor, vamos começar pela carne, a gente come toda a carne. Aí depois a gente come toda outra coisa que a gente gosta, não sei, o que a gente não gosta, a gente deixa por último. E tudo isso, tô dando exemplos aleatórios, mas tudo isso foi nos moldando para esse formato da gente se abrir para o que já é mais fácil pra gente, porque já é mais conveniente, né? E hoje a gente tá com uma tolerância muito baixa a se frustrar, uma tolerância muito baixa a lidar com as dificuldades. Tudo isso é resultado desse mover, né? Não, então vamos ficar só com as pessoas que a gente gosta. Porque não faz sentido, né?
A gente investir em relacionamentos com pessoas que a gente não gosta. Pessoas que não gostam da gente. Não sei o que. Gente, entendam, eu não tô falando isso assim, generalizando, mas assim, é preciso ter um olhar amplo para isso. O que a gente tá se treinando? Nossa, eu tô fadigando, né? Todo mundo aqui sabe que eu tô gestante, sabe, né? Tá bom. Deixa eu respirar aqui pra não ter um troço. De forma geral, a gente tá se treinando pra gente ficar cada vez menos tolerantes, pra gente ficar cada vez mais fragilizados, pra gente ter cada vez menos ferramentas pra lidar com o difícil, com aquilo que eu tenho dificuldade, com aquilo que é mais pesado, com aquilo que é diferente. Daí que vem essa intolerância, sabe, com as diferenças, porque eu não preciso tolerar quem eu não gosto, eu simplesmente vou embora, porque eu não sou obrigada. Então, presta atenção, isso repetidamente ao longo do tempo nos tornou quem a gente é hoje, né? Extremamente intolerantes e com uma taxa de frustração muito alta. Por quê? Porque a gente não teve que desenvolver essa resiliência, sabe assim? A gente tem que ficar firme diante daquilo que não nos agrada. A gente tem que suportar aquilo que é difícil. Então, assim, a gente cai com muita facilidade, a gente desiste com muita facilidade, a gente para, a gente muda, a gente abre mão daquilo que é real e verdadeiro pra gente, porque tá difícil. Mas, Giovana, eu não tô entendendo essa lógica. A lógica é o seguinte, muitas vezes a gente não faz só aquilo que a gente gosta, a gente não tem como a gente fazer só o que a gente gosta, não tem como a gente conviver só com quem a gente gosta, não tem como a gente comer só o que a gente gosta, por uma questão muito óbvia, porque a gente precisa fazer coisas que são boas pra gente, independente da gente gostar. E isso é uma lógica, assim, poderosíssima, que talvez não faça sentido para muitas pessoas. Mas a questão é que quando você encara isso com uma forma de se apresentar para o mundo, você consegue se colocar em qualquer situação. E isso te fortalece espiritualmente. Por que espiritualmente? Porque ela transcende o seu corpo, quer dizer, eu vou colocar aqui dentro de mim o que é necessário para o meu corpo, não só o que é prazeroso. Eu vou estar em lugares que eu me desafio, que é difícil, não quero estudar isso, mas eu preciso para eu chegar onde eu quero. Agora, se eu fico escolhendo só os lugares que são gostosinhos e bonzinhos para mim, que eu já tenho facilidade, como que eu vou desenvolver novas habilidades? Como que eu vou aprimorar os meus recursos internos? Se eu evito os lugares de dificuldade, se eu evito as pessoas que me desafiam, se eu evito quem é diferente, se eu não como uma comida que eu não gosto, como que eu mostro para o meu corpo que eu que domino essa parada, que eu como porque eu preciso, não porque ele só quer o que é gostosinho, docinho e o temperadinho. Tudo isso, em pequenas doses, vão trazendo essa estrutura que a gente foi perdendo também em pequenas doses. Não, então eu só falo com quem eu gosto, sabe onde eu gosto, não sei o quê. Talvez isso possa gerar uma confusão interna interessante. Por quê? Porque pode parecer assim, nossa, né? Mas eu não sou obrigada, mas por que isso? Não faz sentido. Eu quero estar com pessoas que eu gosto, eu quero comer coisas que eu gosto, eu quero... Meu Deus, o que está acontecendo no mundo? Exatamente esse ciclo que trouxe nós, sociedade, para onde a gente está agora. Com essa dificuldade de encarar. E com isso, com essa minha fala, não é assim, então agora eu vou sair fazendo tudo que eu não gosto, não. É começar a estar atento quais são as situações que você tem evitado, que você pode encarar, que vai te fortalecer como ser humano, vai te dar estrutura para você fazer coisas das quais você tem desejo, mas você não enfrenta por esse medo. Você acha que não consegue, por quê? Porque você já abre mão tantas vezes porque você não é obrigada, né? E aí, esse negócio de não ser obrigado, você acabou esse não sou obrigada a nada mesmo, e aí você não faz mais nada. Enquanto o outro que já sabe que ele é obrigado, ele tá construindo, ele tá levantando o castelo dele, você fica, não sou obrigada a nada, e aí você fica nessa posição e não faz nada mesmo. Porque, de fato, o mundo real, ele é esse que a gente é obrigado. A gente é obrigado, né? Então,
Só que tem uma forma mais romântica, vamos dizer assim, mais suave de encarar isso. É que não é porque você é obrigada pelo mundo, as pessoas estão. Não, é você, é uma escolha sua, né? Tipo assim, e não é, porque ao mesmo tempo que existe uma pressão pra você fazer, se você não quiser, você não faz. Então, sim, é obrigado, mas não é. Então, acaba que tudo isso retorna para suas mãos. O que você quer? Você quer dar um passo além? Você quer ter algo de diferente? Você quer ter ousadia em si mesmo? Você quer avançar? Então você precisa. E aí eu volto para a questão da intimidade. Porque quando se trata de relacionamentos é ainda mais complexo, porque não depende só de você. Não depende só de você. E para você construir uma intimidade, para você ter profundidade num relacionamento, você vai ter que investir energia. E se a gente retomar essa fala de que eu não sou obrigada a nada, de que eu não sou obrigada, gente, não tem como ter relação com uma pessoa, uma relação saudável, se você não atravessar algumas questões como essa. Porque não é uma questão de obrigação, você faz porque é um ímpeto, porque é uma doação, porque é uma entrega, não uma obrigação. Afinal, se você tá obrigado numa relação, talvez você deva repensar, né? Porque não é sobre estar obrigado, é sobre querer estar. E a partir do momento que você escolheu estar, então você sabe que terão coisas que você não gosta tanto que vai ter que fazer e outras que você gosta muito e que você vai ter que abrir mão. Só que hoje, com toda essa cultura, esse movimento, assim, não quero nem colocar nomes aqui, senão já vai sair todo mundo da live. Mas esse mundo, assim, de que, sabe, que ninguém é obrigado a nada e não sei o que, não sei o que. As pessoas estão sem direção, sem um norte, sem estrutura, porque não funciona assim na vida real, sabe? Pra gente viver, ter minimamente uma estrutura, tanto física, quer dizer, o seu corpo fisicamente, ele precisa de algumas coisas básicas. Não tem como você falar, eu não sou obrigada a tomar água, que eu não gosto. Entende? Não faz sentido. Não, tudo bem, você escolhe. Tem pessoas que não bebem água, bebe suco, refrigerante, café, chá, não bebem água. Só que é o seguinte, a pessoa vai plantar, ela vai colher, vai ter consequência daquilo. Aí depois é vítima do mundo. Então, assim, com tudo funciona assim. Obrigado, você não é. Só que é o seguinte, se é necessário, se precisa daquilo, assim, o mais coerente, o mais responsável e o mais maduro seria de fato você investir sua energia para você ter aquilo. Só que a gente fica nesse repertório de que a gente não é obrigado, e a gente para de viver uma vida que traz dignidade. Porque não tem nada que faça você crescer mais, assim, como ser humano, sabe? Com validação, assim, na terra, do que você fazer algo que você não gostaria de fazer, mas faz porque precisa fazer. E aí você tem resultado. É muito incrível, porque não tem como, sabe? É uma validação, assim, cerebral, estrutural, de vida. Porque você vai ter resultado. Porque exatamente naquilo que é difícil, que dá trabalho, é que mora o seu resultado. Sabe? Dá pra entender? Porque a gente não pode ficar achando que a gente vai ter resultados diferentes e satisfatórios com pouco esforço. Existem várias teorias, tanto para um lado quanto para o outro, sabe? Não, você não precisa, vem aqui, tem um colo acolhedor. Nesse lado, você só faz o que você quer, você só convive com pessoas que você quer, você é tratado do jeito que você quer, você é aceito do jeito que você quer, você... Tarará, tá? Isso vem numa capa, num formato de acolhimento, mas isso tá prejudicando extremamente a humanidade existente na pessoa. Por quê? Porque isso não é 100% real. O ser humano precisa de validação, de carinho, de amor, de colo. Mas não é só isso. Até porque um ser humano saudável, ele precisa ser ativo, ele precisa estar em movimento, ele precisa servir. Isso é base humana. Se eu te der só colo, não colocar você em movimento, em algum momento você vai adoecer.
Por quê? Porque não é só sobre o querer, mas também sobre uma necessidade que todo ser humano precisa. Quando a gente se perde nos vieses dos pensamentos e muitas teorias são criadas, a gente corre o risco de acreditar. Porque faz sentido mesmo. Nossa, é verdade, cara. Vou começar a partir de hoje comer minha comida pelo que eu gosto. O resto, se couber, se caber, nós come, se não caber, nós não come. Acontece que isso a longo prazo, repetidamente, sempre o que é mais rico, que traz mais energia, mais força, mais isso, a menos que você seja uma pessoa que gosta de comer saudável, vai ficando para depois e você não vai ingerir. E aí, o que vai acontecer com esse organismo? Olha, eu já não morri? Gente, é a longo prazo, é uma consequência que quando você tiver uma enfermidade, uma patologia, uma dificuldade, um déficit, o seu organismo ele não vai olhar para você na frente do espelho e falar, tá vendo? Você tá assim porque você tá sem comer isso, isso não vai acontecer, é uma questão de consciência, é uma questão de você falar, putz, tô com problema no meu rim, ó, também tantos anos sem tomar água. Muita gente entra no processo de negação. Ai, não sei por que eu tô com essa doença. Nossa, me alimento super bem, faço atividade física, tomo água. Nossa, meu Deus. Então, assim, não existe isso. É claro, existem questões orgânicas, biológicas, genéticas, tarará. Mas, de forma geral, é sobre plantar e colher. Você plantou, você vai colher. Não adianta você ficar procurando culpado, pai, mãe, medicina, Deus, filhos, trabalho. É sobre plantar e colher, é sobre escolhas. Sempre serão escolhas, sempre. Inevitavelmente. Você pode querer o tanto que você quiser na tua vida, achar alguém para responsabilizar. Mas esse alguém é você. Então, é pesado, é difícil, não conheço as histórias. Sempre tem uma história de sofrimento, de dor, que acaba sendo, como Jung fala, uma boa muleta, né? Nossa, como sustenta a nossa existência essa muleta. Sem ela, a gente não consegue andar. Por isso, essa metáfora da muleta. Só que é o seguinte, ela está externa, ela é fora da gente, né? E a gente acredita que precisa dela. A partir do momento que a gente toma consciência dela, a gente se liberta. Então, é um processo. E com a intimidade não é diferente. Se você continua não, né? Não sei como é a sua relação, mas, gente, se estiver fazendo sentido para quem tá aqui, vai no aviãozinho, manda, tem algum amigo seu que às vezes pode ajudar essa fala. O que acontece? Se você fica nesse discurso de que eu não sou obrigada a nada, eu não sou obrigada a nada, se quiser a pessoa que muda, se quiser ela que dá o primeiro passo, se quiser ela que veio falar, se quiser... Não existe um relacionamento sustentável, duradouro, forte, íntimo, com troca, com profundidade, sem investimento. E esse investimento não é qualquer investimento. Que investimento que é esse, Giovana? É o consciente, é o sincero, é o verdadeiro, esse que dá estrutura. Só que ele começa assim? Não. Ele não começa aí. E isso é o pulo do gato. Presta bem atenção que esse é o pulo do gato. Por quê? Porque se você não tem o hábito de fazer isso, quando você começar a fazer, você vai se sentir bem, felizão, animadão, vai ficar super motivado, vai ficar, nossa, tô amando. Cara, não faz parte do seu ritual, não faz parte do seu repertório. É muito natural que no começo não vai te agradar, não vai te deixar feliz, não vai te motivar. Inclusive, vão aparecer novas situações para você enfraquecer uma nova atitude que você decidiu ter. Por quê? Porque o cérebro ele é uma máquina perfeita e quanto menos energia ele gastar, mais tá ok. Se ele já tem um caminho que ele faz, as mesmas escolhas, as mesmas falas, os mesmos lugares, as mesmas pessoas, as mesmas comidas, e tá funcionando, tá vivendo, por que é que ele vai gastar mais energia, vai investir em outras coisas se a gente tá vivendo daquele jeito? Entende? Então vai vir várias informações, memórias, pensamentos, direcionamentos, desmotivação, qualquer coisa que você tenha por hábito pensar
para enfraquecer essa nova ação sua. Isso é extremamente natural de acontecer. E é onde muitas pessoas caem. Por isso é o pulo do gato. Por quê? Porque a gente acredita que a gente toma uma decisão. Deixa eu dar um exemplo da alimentação. Não, eu decidi que agora eu não vou comer nenhum dia sem salada. Nenhum dia. Compromisso em decidir, beleza. Aí você começa. Pra alguém que não come, tá, gente? Aí decidiu comer. Aí você começa a comer salada. Aí você vai bem na primeira semana, pá. Segunda semana já começa, mas pra quê, né? Nossa, mas só um dia sem salada. Aí começa. Mas pra quê, aliás? Afinal de contas, pra que a salada? Percebe? Aí começa. Se você não tá sempre trazendo à tona, existe uma razão, existe um porquê, isso vai me ajudar, isso vai isso, tararara, você em pouco tempo, você já justificou, você já criou toda uma teoria e as pessoas que estão à sua volta, você já tá levando ela junto com vocês. Gente, é o seguinte, eu pesquisei, é o seguinte, a salada causa câncer na gente. Entende? Você começa a criar toda uma teoria contrária àquilo que você mesmo sabe que não é. Tudo para você gastar menos energia, se mover menos, fazer menos o que você não está a fim de fazer. Eu usei um exemplo aleatório, mas isso você pode aplicar para qualquer coisa. Julgamento, pensamento negativo, falar mal dos outros, pessoas que você evitam, locais que não te fazem bem, mas que você tem que ir, trabalho, alguém da sua família que você tem dificuldade de relacionar, seu próprio companheiro ou companheira, um filho, um primo, um sobrinho, qualquer situação. Toda vez que você se fizer uma nova proposta, se colocar diante de um desafio, tomar uma decisão e começar a agir, a atuar, é natural que nos primeiros momentos, nos primeiros dias e por algum tempo, quanto maior a sua dificuldade, maior o tempo que você vai levar para você, de fato, internalizar e se mover. Então, por isso que é o pulo do gato, porque a gente acha assim, não, agora que eu tomei consciência que essa é a coisa certa a se fazer, vai dar tudo certo, vai ser tudo lindo, e não é. Na verdade, é o oposto, é onde você vai encontrar dificuldade. Por quê? Porque era lindo, não era porque você não estava satisfeito, mas era lindo porque você estava evitando aquilo que causava dor, sofrimento, o que mais? Desânimo, desmotivação, raiva, angústia, seja lá o que for essa situação. Então, só que você estava evitando. Então, você estava evitando, você estava tendo uma recompensa, né? Você estava mantendo uma distância. Isso não estava te desgastando tanto, mas também já gerava desgaste. Por quê? Porque você não estava contente e satisfeito. Quando você muda, fala, não, eu preciso mudar isso. Não quero mais desse jeito, não posso ficar mais sem fazer exercício, não posso ficar mais sem comer isso, não posso ficar mais sem conversar com aquela pessoa, não posso ficar mais sem ir naquele lugar. Não, eu preciso resolver essa situação com essa ex-amiga, atual amiga, não sei. Quando você se propõe, você acha que as coisas vão ficar lindas porque você tomou essa decisão. Mas é o oposto. Porque você já se habituou a lidar com aquela situação daquele jeito. E quando você se faz uma nova proposta, uma mudança, exige um investimento muito grande seu, de toda uma energia psíquica sua, sabe? Você tem que investir isso para você se apresentar. E isso é muito desafiador. E aí você, vai no desafio. Só que daí não é só ir, entende? Você tem que se manter. Porque daí quando chega lá, deixa eu dar um exemplo de uma pessoa agora. Você tá um tempo sem conversar, tal, você decidiu que aquilo não tá fazendo bem, tarará, você vai voltar para essa relação. E aí você procura essa pessoa, tal. Quando você chega lá, não, eu tomei uma decisão nobre, eu vou me desculpar, mesmo que eu não fui errada, porque eu nunca sou errada, né? Tomei uma decisão nobre, vou atrás, vou me desculpar, aí você vai. Chega lá, você acha que a pessoa fala assim, ai, nossa, como você é uma pessoa nobre, humilde, nossa, olha só que maravilhosa. E a pessoa te despreza, fala mal de você, te xinga, sei lá. E aí você, reforça negativo. E o que você prova pro seu cérebro, pra sua psique, né? Que não vale a pena ter esse tipo de investimento, que isso é balela, que o que vale a pena mesmo é eu não sou obrigada a nada, porque quando eu sou obrigada, eu me proponho, tá vendo o que eu tenho? Eu não tenho uma recompensa, isso não é recompensador.
Então, tudo isso vai fortalecendo uma série de eventos, uma sequência de situações que você vai acreditando, então, que não vale a pena investir em pessoas. Não, hoje eu decidi que agora eu sou a pessoa que dou bom dia. Decidi, pá, sair na rua, dar bom dia pra todo mundo, pá, 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 pá. As primeiras, elas respondem, elas retornam, elas sorriem, e aquilo gera uma recompensa, uma motivação. No segundo dia, uma ignora, a outra finge que não escuta, a outra olha de cara feia, a outra... E aí, você vai parar porque você não teve mais recompensa? Então, quer dizer, o retorno e a recompensa acaba sendo mais importante que o propósito. Qual é o propósito? O propósito é você entregar, não receber. Só que se você não entra na lógica da entrega e só de receber, você fica refém da recompensa. Então, no dia que eu não recebo mais o bom dia, eu paro de dar bom dia. E não funciona assim. Você tem que focar na onde? Na entrega, no propósito da missão. E isso se aplica para todos os outros exemplos que eu dei. Foca no propósito. O que é o propósito? É a raiz, é o centro, é o objetivo, é a meta. Você tem que ter um olhar além, porque senão você fica fixado na pessoa, você fica fixado na comida, você fica fixado no lugar. E esse não é o propósito, esse não é o objetivo, é além disso. Você tá olhando lá na frente. E aí, voltando, quando umas viagens, né? Voltando para a intimidade, se você não olhar além, que você vai plantar para você colher em algum momento, né? E não é porque você vai colher, vai pegar seu saco da sua colheita e vai embora, não. Você vai colher para você continuar plantando. Esse é um processo, não tem uma hora que você para, tá? E quando eu falo isso, eu preciso relembrar uma outra questão que também é fruto desse movimento social atual. Que questão, Giovana? É que a gente tá nesse movimento, misturei palavras, nesse movimento de que eu não tô achando a palavra certa. Esse exagero, né? Vamos simplificar. Esse exagero de tudo, de produzir, de fazer, de acontecer, de realizar, de ter. Esse exagero nos coloca numa posição que faz com que quando a gente entra nesse movimento, a gente tem uma sensação de que então a gente nunca vai descansar, de que então as coisas nunca vão estar boas o suficientes e de que a gente vai estar sempre desgastado e cansado. E aí tem um outro lado que fala assim, não, meu lindo, vem aqui, é sobre curtir a vida, curtir o hoje, não precisa esquentar a cabeça, abandona a sociedade capitalista. Então, são movimentos opostos, né? Que pra gente encontrar o nosso lugar, a gente precisa sintetizar o que eles nos trazem, o que eles acrescentam, porque eu confesso a vocês que eu já fixei nos dois lados, mas Giovana, que eu não tô falando para todo mundo passar pelo mesmo processo, mas eu precisei, né? Eu precisei entender de um lado e entender do outro para eu ir achando o meu lugar, né, nisso. Mas não quer dizer que todos os seres humanos precisam disso. Mas por que da importância disso? Porque quando a gente tem a nossa própria experiência, a gente consegue dar validação à nossa existência nesse lugar. Traduzindo, é tipo assim, ó. Não é sobre você entregar tudo o que querem de você. E não é sobre você não entregar nada porque querem demais. É sobre você começar a ver de fato o que você quer entregar. Você começar a ver de fato o que você espera. O que de fato faz sentido. E se mover. Porque se você só ficar vendo, a vida vai passar. Você vai atribuir pouco sentido à sua existência e isso vai gerando um vazio, que é o grande vazio conhecido que as pessoas estão falando. Que vazio é esse? Não sei para que eu vim no mundo, não sei para que eu sirvo, não sei qual é a minha existência, qual é o meu propósito, o que eu estou fazendo na Terra, qual é o sentido da vida. É isso que é esse vazio, entende? E essas perguntas são diferentes para cada pessoa, mas a base dela é a mesma. É que eu ainda não pluguei. Eu não pluguei, assim, a minha função de existir com o mundo que está à minha volta.
E parte disso é responsabilidade do próprio mundo, entre aspas, e parte é sua, né? Porque o mundo, ele não tá preocupado com você, embora você ache que esteja, não está. Ele simplesmente é. E você, da mesma forma, você simplesmente é. Só que você ainda não entendeu isso. Nós não entendemos, levamos muito tempo para entender isso. Então a gente fica querendo que as pessoas olhem para nós e nos diga quem somos. Olhe para nós e nos traduza quem somos. Só que é o seguinte, quando a gente entrega isso na mão das pessoas, cada uma fala o que quer. Cada uma diz o que quer. E aí vai depender muito da sua natureza, de como que você lida com isso. Tem pessoas que pegam e guardam aquilo, né, a vida toda. E a existência dela acaba se resumindo naquilo que falam dela. E na verdade ela é muito mais que aquilo. Só que cada pessoa tem uma forma de lidar com isso. Então, na intimidade, se você não atravessar esses espaços confortáveis, que é tipo assim, não, porque se não fizer, se não investir, se não mostrar, que não sei o quê, mas nenhum começo é assim, sabe, assim, nenhum começo estrutural. O que é uma base estrutural? Como que é o começo de uma casa, de um prédio? Como que se começa a levantar um carro? Como que começa uma plantação? Como que começa o que mais? Eu não sei. Como começa uma pintura? Todo começo, ele não é essa questão, sabe, plena, linda, apresentável. Não, é ralação, é aquilo assim meio sem forma, meio sem sentido, meio sem entender. E com o tempo, com o processo, com o investimento, com os materiais, com a energia das pessoas, é que aquilo toma forma e assume um valor. E na nossa existência não é tão diferente disso. Só que a gente quer passar essa responsabilidade para os outros. A gente quer transmitir essas responsabilidades. E quando eu falo isso, eu não me tiro disso. Porque a gente faz isso constantemente, sem perceber, né? Sem perceber a gente tá fazendo. Então, a gente precisa o tempo todo estar pensando nisso. Fala, opa, pera, não só isso não. Não só isso que você tá falando. Não, porque eu já... Percebe? Aí você começa a retomar essa autoridade. Por quê? Porque sem identidade, dificilmente vai ter intimidade. Ó, já vai pro meu feed essa frase. Sem identidade, sem você conhecer um pouco mais sobre você, sobre quem você é, o que faz sentido, o que não faz, sabe assim? Essa pegada que você tá fazendo no mundo, dificilmente você vai construir intimidade. Por quê? Porque você naturalmente vai assumir um papel de cobrança. Por quê? Porque você sempre vai querer que o outro entregue aquilo que você não tem, só que você não sabe. Então, você assume um papel de cobrança e você não consegue construir intimidade com ninguém, porque não há ser humano neste mundo que consegue entregar e atender a todas as nossas necessidades. E isso, quanto antes a gente entende e reconhece que nós somos faltantes mesmo, que sempre vai ficar faltando alguma coisa que a gente tem que buscar, a gente fica atribuindo essa responsabilidade a quem convive com a gente. Mãe, pai, companheiros, filhos, amigos. E ninguém vai ocupar esse espaço, entende? Você que vai atribuindo valor e significado conforme as suas experiências. E para você ter intimidade, você precisa reconhecer também isso. Tanto que é forte em você, o que é potência, sabe? Assim, o que, chega primeiro em você. E o que é frágil, e o que é difícil, o que qualquer um mexe, cai no chão, né? Tem uma estrutura fragilizada. Porque na intimidade você vai ser sempre desafiado. Você vai ser sempre colocado numa posição que vai te estremecer. E se você não tem uma identidade fortalecida, se você não consegue ver com clareza quem você é, você vai cair toda vez. Então não adianta trocar de relacionamento, trocar de casa, trocar de trabalho. Você vai cair, porque não é sobre o externo. Não é sobre quem tá à sua volta, não é sobre o lugar que você trabalha, não é sua atividade, não é, é você. Dá licença, vou tomar uma aguinha aqui. Não sei se tá fazendo sentido pra quem tá aqui. Se tiver,
manda o aviãozinho pros coleguinhas. Então, continuando. E a intimidade acaba sendo que uma coisa hoje, que embora muita gente acha que tem, acredita que tá super íntimo, elas não estão experimentando isso. Elas não estão vivenciando isso nas relações. E isso é muito cabuloso, assim, sabe? A gente acompanhar a vida, as famílias, relacionamentos. Pessoas têm 10 anos de relacionamento, não se conhecem, né? Pessoas têm 20 anos de convivência e elas não... Se você pergunta uma coisa um pouco mais íntima, assim, ela não tem resposta para aquilo. Ela não sabe, ela não entende, ela não... Entende? Não tem esse investimento que eu falei no começo. Ela não se debruça sobre... Qualquer pessoa que queira saber, que queira ter resultado e que queira ter uma boa convivência, eu falar sucesso no relacionamento, que é sucesso, não é sucesso, que queira ter uma boa convivência, um relacionamento que faz sentido, ela vai ter que investir esse tempo para saber o que a pessoa gosta, não gosta, o que ela quer da vida, o que ela não quer, entende? Você tem que ter um mínimo de alinhamento com isso aí, senão não vai pra frente. E aí você pega um relacionamento de 10 anos que a pessoa não sabe nada, você fala assim, oi, como? E para ela tomar consciência de que isso já é fruto da escolha dela, que já é o que ela está colhendo a partir do que ela planta, é complexo, é um caminho que a gente vai levando a pessoa a perceber. Porque nós aqui, nós vamos ver isso com clareza, porque a gente tá de fora. Mas quem tá dentro acha que tá fazendo assim, tá abafando, entendeu? E não tá. E aí a gente vai levando a pessoa a entender, que eu só quero explicar um pouco disso aqui, para vocês compreenderem como é complexo quando a gente tá no meio da situação. Quando ela entende que ela tá dividindo a vida, partilhando a história com alguém que ela não conhece, assusta a pessoa. Porque ela tem que se questionar, caramba, e aí eu quero continuar com uma pessoa que eu não conheço? Eu quero passar a conhecer essa pessoa? Ou eu quero deixar essa pessoa... Percebe como que isso, talvez, não sei se faz sentido para quem tá aqui, mas isso acontece muito. E aí eu volto no ponto que a gente falou antes, que se você não for lidar com essa intimidade de forma verdadeira, ela também não vai acontecer, porque ela é uma espécie de tradução do tanto desse investimento que você faz. Que no começo, como eu disse, o pulo do gato você não começa fazendo porque gosta, porque é o seu sonho, porque aquilo te realiza. Não, você começa a fazer porque você precisa, porque é necessário, porque um relacionamento precisa disso. E depois você começa a colher o fruto daquilo. Quando você colhe o fruto, quando vem a recompensa, aí sim que começa a estruturar internamente e você começa a ver, opa, dá resultado. E aí começa a gerar o prazer. A motivação vem depois. Por isso que é tão difícil, porque hoje a gente quer primeiro comer o docinho, sentir o gostinho gostosinho, e depois a gente gosta, a gente continua. Não gosta, a gente sai fora. E não funciona assim no relacionamento. Primeiro você rala, depois você colhe o fruto. E se colher, né? E outra coisa, você tem que estar com o coração muito consciente, coração assim, né, cabeça, porque nem sempre você vai colher. E você precisa continuar plantando, você precisa continuar investindo, você precisa continuar regando, entende? Porque senão, de novo, você sai do propósito. O propósito não é recompensa, o propósito é o propósito. Ele continua sendo o propósito. Se você teve recompensa, ótimo, ele te fortalece, te motiva, dá um gás, faz você se empenhar, te deixa feliz, coloca um sorriso no teu rosto, mas ele não é o fim. Você não faz para tê-lo, ele é consequência, ele é recompensa, mas você faz porque você tem que fazer. E isso tem que ficar muito claro. Só que a gente não tem isso hoje. E por isso que as pessoas que assumem essa posição, que elas falam isso de forma muito direta, assusta. Por quê? Porque a gente tá numa cultura, numa sociedade que a gente tem que fazer o que gosta. Só que não funciona assim.
Só que tá tão profundo, tá tão impregnado na nossa mente que se alguém chega e fala diretamente assim, não, meu lindo, você tem que fazer outra coisa pra você, né, ter isso, a gente corta relações, fala, não sou seu amigo. Porque as minhas amizades é o seguinte, eu faço só o que eu gosto, do jeito que eu gosto, com as pessoas que eu gosto, eu como o que eu gosto, converso sobre o que eu gosto. E se eu não gostei também, já não quero saber. Então, daí então é muito difícil, né? Isso está muito vinculado com a questão da tolerância, da frustração, como eu já falei antes. Então a pergunta é, como está a sua intimidade? Né? Eu levantei muitas coisas, fiz muitas perguntas, como está a nossa intimidade? Porque talvez você tenha uma que tá legal, que você investe, mas tem outras que não, porque é um eterno equilibrar-se, né? E eu gosto muito de falar isso, porque eu era essa pessoa, nossa, já morreu. Quem vê assim, né? Não, mas assim, eu era muito mais, né? Eu já tô muito melhor. Mas assim, que achava que tinha um lugar que a gente chegava e que não tinha que fazer mais esforço, que não dava trabalho mais, que a gente podia parar e descansar. Um descanso assim que nunca mais voltava. Não existe esse lugar. E eu sou fruto dessa sociedade, né? Eu sou fruto desse lugar de que a gente vai fazer uma coisa e uma hora a gente vai parar, que a gente vai trabalhar, a gente vai aposentar e a gente vai ser feliz quando a gente aposentar. Que a gente vai fazer, a gente vai casar, a gente vai lutar, nossa, para achar uma pessoa boa, a gente vai casar e a gente vai se realizar. Só que não funciona desse jeito. Por que enganar a gente? Não sei. Rose já entrou bastante para quem eu mandei. Que bom. Continue mandando, se estiver fazendo sentido, vai no aviãozinho e convide os coleguinhas. Então, nos falaram isso, a gente é fruto disso, mas a real é que a gente encontrar parte do sentido da nossa existência é a gente sair dessa bolha atual. E não sei se vai fazer sentido, mas qual é essa bolha? De que existe um lugar que você vai chegar e parar, de que existe um relacionamento que você vai construir e parar de investir, de que existe um trabalho que você vai lutar, alcançar e ufa, cheguei. Não existe. Isso é fantasia, isso é criação. Pode ser o lugar mais perfeito que você tenha lutado mesmo. Só que quando chegar lá vai ser difícil, entende? Você vai ter novos... Só que as pessoas têm muita dificuldade de entender. Por quê? Porque nós somos frutos de um lugar muito... como eu posso falar? Não tá vindo o termo agora, mas que a gente é fruto... Passou por muita cobrança, muita dificuldade, muita dureza, né? Que era lá dos nossos pais, dos nossos avós. Pouca recompensa, sabe? Muito investimento, pouca recompensa, muito sofrimento, muita dureza e pouco desfrute. E aí, pá, mudou, né, a geração virou a página do livro e veio só desfrute. Só desfrute, não, vamos só no prazerzinho, vamos só fazer o que gosta, vamos poupar todos os nossos filhos, vamos livrar, vocês não vão passar por esse sofrimento, não vão ter que trabalhar, não vão ter que escolher, não vão ter que nada. E aí a gente ficou nessa fragilidade que a gente tá hoje. Então, assim, veio um sopro, cai no chão. Então, por causa dessa fragilidade. Só que se eu for falar diretamente para uma pessoa que ela está identificada, o que significa identificada? Não sei se todo mundo acompanhou na internet, que isso não é novo, tá? Mas que ficou famoso esses últimos dias. Os adultos que se vestem e se passam por bebês. Não sei se todo mundo que tá aqui acompanhou. Boa noite para quem tá chegando, Amanda. Cheguei. Boa noite, gente. Se todo mundo acompanhou essas histórias e tal, mas isso existe há anos que existem essas histórias, não só essa, milhares de outras cabulosíssimas, mas que faz a gente refletir, né? Qual que é a função, a serviço do quê, né? Esses adultos se colocam na posição de bebê, usando fralda, tomando leite, chupando mamadeira, tarará. Cara, isso é um retrato desse formato, dessa facilidade, desse... Sabe, eu quero viver só essa partezinha gostosinha, esse desfrutinho de que alguém me cuida, de que eu não preciso nem ir ao banheiro, sabe, isso é muito simbólico. É claro que eu não vou resumir, querer explicar isso agora, mas de alguma forma é muito simbólico desse retrato que eu tô querendo falar pra vocês, dessa identificação. Eu olho um bebê,
Primeiro que o bebê já é uma criatura fantástica, porque não tem mais identificação do que um bebê. Porque é muito fácil, né, entre aspas, você se relacionar com o bebê. Você chegou, ele dá um sorriso pra você, ele te abraça, ele é cheiroso, você se sente amada, a gente busca o amor num bebê assim de um jeito incansável. Bate palminha, vê que eu tô aqui, tarará, e aquele bebê responde, você fica e não sei o quê. Tanto que quando o bebê não vai com alguém, meu Deus... Nossa, mas ele estranha as pessoas? Não. Mas, nossa, não, tem algum problema com esse bebê que ele não está sorrindo para mim. Ele não me ama. O que está acontecendo? Então, assim, o bebê gera uma identificação muito grande. E o que acontece? Essa identificação é isso. Você olhar, se sentir representado e colar. Colou na figura do bebê e eu quero ser um bebê. Porque é isso, né? Então, e essa identificação, ela acontece na nossa vida o tempo todo. Só que ela pode te promover, você pode se identificar com alguém que está em ascensão, alguém que paga o preço, que planta a semente e colhe. Nem todas as sementes que a gente plantar vai nos orgulhar, vai nos deixar felizes, saltitantes. Não. Só que se você entende que você plantou, você vai colher, meu lindo, você tá na frente de milhões de pessoas. Milhões. Você tem noção quanto que isso te coloca em outro patamar? Então, essa é a diferença. Não é sobre a gente só validar as coisas que a gente faz bem e que a gente vê que é bem sucedido, que a gente cresceu, que a gente tem orgulho. Não. O que traz valor para a existência é você começar a ver que tudo que você faz é você. Independente se você aprova, se você gosta, se é bonito, se te deixa orgulhoso ou envergonhado, mas é você. Entende? Ai, Giovana, mas eu não sou isso. Nossa, eu surtei, eu não sou isso. Ah, não é. Então foi possuído. A questão é que é uma parte crua que a gente fala sua. É uma parte que precisa ser desenvolvida, trabalhada, mas é sua. É sua, e se você nega, você não trabalha. Toda vez que a gente não nega, que a gente não reconhece um problema, não existe um problema. Se você não reconhece uma falta, não existe uma falta. Se você não reconhece uma falha, não existe uma falha. Ou seja, você vai trabalhar sobre isso? Você vai gastar sua energia? Você vai investir seu tempo? Você vai se melhorar? Você não vai, por quê? Não existe um problema. Gente, se estiver fazendo sentido, vai no aviãozinho e manda para alguém que você acha que pode ajudar. Esse é um pilar muito importante, você reconhecer. Só que esse é só o passo inicial. O que a gente vê na sociedade, assim, hoje, não é para generalizar, mas como as pessoas têm muito acesso à informação, milhares de pessoas têm acesso à informação, o que está acontecendo? Essas informações estão chegando nas pessoas. O que faz com que elas tenham a falsa ideia de que isso é consciência, de que ler uma notícia é consciência. E não é. Isso não é consciência, tá? Isso é informação. Informação não traz consciência para todo mundo, porque senão eu e você e todo mundo lia uma notícia e a gente ficava, mudava o nosso comportamento a partir daquilo. Quer dizer, jogar lixo em terrenos baldios, vai fazer a dengue aumentar não sei quantos por cento, não sei o que. Opa, ninguém mais jogava lixo. Então, isso não é consciência. Isso é informação. A consciência é o quê? Recebi informação, cara, não posso jogar mais lixo lá, interessante, e agora? Aí você muda a sua ação, então vou mudar o lugar, vou mudar o jeito, aí sim é consciência. Agora, informação chega para todo mundo, agora o que a pessoa faz com a informação, aí já é outra conversa, então eu não posso afirmar que o fato de eu mandar uma informação para vocês aqui vai fazer você ter alguma mudança de comportamento. A informação entrou. O que você vai fazer com ela é outra conversa. E a partir do que você fizer, então eu posso entender se você tomou consciência ou não. E para você tomar consciência, não necessariamente você vai ter uma ação, tá? Que é o processo de insight. Nossa, entendi. Cara do céu, agora eu entendi por que eu sonhei com aquilo, por que eu fiz aquilo, por que eu sou assim, por que a minha mãe é assim, meu tio, meu pai, meu primo, não sei o que. Beleza, insightou. E aí, mudou sua vida? O insight muda vidas? Não muda vidas. O insight é um insight, é uma informação
de natureza profunda, né? Como se fosse um flashback do seu inconsciente para o seu consciente, algo que já estava lá, mas não está na luz da sua consciência que a gente fala. E aí, insightou, ou seja, chegou na luz. E aí, o que você faz? Você muda? Se você pegar aquele insight e ter uma ação concreta em cima daquilo, aí sim tem mudança. Agora, só insightar, não, né? Isso aí é só informação, mais uma vez. A Amanda falou pouca validação. Já passou um tempo, né, que eu falei isso, nem sei mais. Mas enfim, e aí a ação é que então dá uma nova direção. A ação dá uma nova direção. Só informação, conversa, conceito, que mais? Isso não é transformador. Isso é um caminho, isso é o início, isso é o primeiro passo. É a abertura de um processo, reconhecer um problema, ter acesso àquilo. As atitudes, as escolhas, o seu mover a partir daquilo demonstra que você teve consciência e a transformação vem na consequência da sua ação. Sem a ação, não tem validação do insight. Então, sem ação, o insight se perde. Aí, uma grande sacada você insightou, escreve, sabe por quê? Daqui a pouco você esquece. Porque é um flash que vem na sua cabeça. Às vezes é muito profundo e aí você fica com aquilo, né, mó tempão. Mas a maioria dos pequenos insights que a gente tem durante o dia, a gente já esqueceu. Nossa, eu tive um insight hoje de manhã. Cara, o que foi? Não sei. Quer dizer, porque aquilo ele veio para você ter acesso, mas não quer dizer que vai ficar de mão beijada, porque o inconsciente é isso, é inconsciente. Não tá na luz da sua consciência. Mas então, eu tô sem hora de novo, quem tiver a hora aí, só pra eu ter uma ideia de como tá o meu tempo. Vai no aviãozinho e manda pras pessoas. Mas já vou caminhando aqui pra fechar tudo que eu abri, né? Que eu falo muita coisa. Mas a ideia é exatamente ir estruturando um pouco mais, assim. Ao mesmo tempo que eu quero focar, se eu não ampliar, fica mais difícil para compreender. Mas a pergunta de como está essa intimidade, não tem como falar sobre isso sem abrir tudo que eu abri sobre investimento. Porque, de fato, você não vai construir nenhuma intimidade, nem com seu cachorro, se você não investir nele, nem com seu gato. E investimento, né, de dinheiro também, de tempo, se você não olhar a pessoa com profundidade. Qual é o valor de um olhar hoje? Um olhar tá custando muito, né? Quer dizer, quem tá me assistindo hoje, sou muito grata por isso, porque hoje em dia é um valor você, sabe, investir o tempo olhando alguém. Isso é valiosíssimo. Por quê? Porque as pessoas estão olhando para as telas, mas às vezes elas não estão vendo nada, elas não estão vendo ninguém, elas nem sabem o que a gente está falando. Isso é muito sério. Então, você não constrói intimidade com alguém sem olhar para ela, sem ver ela, sabe, assim, sem enxergar o que ela tá transmitindo, o que ela passa para você. Isso pode ser um filho, um amigo, um primo, um vizinho, um namorado, um marido, uma esposa, enfim, pode ser sua mãe, entende? Porque pode ser sua mãe e você não se sentir íntimo, sabe? Você ter pouca troca, você cresceu, as coisas mudaram, isso é muito, muito comum. E como que constrói? Ai, mas ela é tão difícil, ai, mas ele é tão complicado. Sempre. Aí a gente precisa cruzar aquelas linhas que eu falei antes sobre eu não faço só o que eu gosto, eu faço o que é necessário, o que eu preciso fazer, sobre pagar o preço. Eu sei que isso tá bem modinha, pagar o preço, mas é isso, entende? É sobre você pagar mesmo. Se você não paga, você não vai colher, você não compra nada hoje. E quando eu tô falando de pagar, é a sua energia. É uma coisa que você paga só com aquilo que é seu, sabe? Não tem como você chegar no mercado e trocar. Não tem, meio óbvio. Então, como que faz, Giovana, para pagar isso que você tá falando? Cara, é dedicação, é investimento, é tempo, é olhar, é cuidado, é tudo aquilo que quanto menos intimidade você tiver, menos você vai saber o que eu tô falando. E quem mais tem intimidade, mais vai saber o que eu tô falando. Por quê? Porque você tem que parar. Você tem que parar e falar, refletir. O que tá faltando? O que tá sobrando? Né? O que precisa? E a partir disso,
você criar uma estratégia, fazer um plano de ação, sei lá, para você começar a investir, né? Para que você então sinta essa intimidade, porque você não consegue traduzir isso, sabe? É muito mais sobre você sentir, é muito mais sobre você viver, porque assim, essa energia psíquica, ela é muito poderosa, uma energia que recai sobre você, sabe? Por exemplo, você vai começar uma amizade com alguém. Cara, não tem como. As palavras podem ser as mais perfeitas, mas se a energia não se apresenta, se você não tem um olhar que valida, cara, as palavras por si só, elas não constroem todo o cenário. Elas são uma parte importantíssima, mas elas não são tudo. Elas não são o todo. É a presença, é o olhar, é a energia, é a validação. As palavras é um conjunto que forma esse investimento que constrói a intimidade. Outra coisa, a gente está muito numa posição de espera. Eu quero ver se essa pessoa é boa para ser minha amiga. Me mostra, vai me mostrar. E na real, hoje o que nós estamos precisando é entregar mais. Entrega. Se fez sentido, vai ficar, senão vai sair. Só que a gente não pode dar o pouquinho que nós tem. Nós tem um pouquinho, nós dá pros outros, fica sem. E aí você não vai construir relação nenhuma por causa desse princípio de escassez. Você tem pouco, então você dá, você fica sem. Mas na verdade, quando você juntou, você não é um mais, você multiplicou, meu lindo. E isso é um princípio. Ótimo seria se mais pessoas pudessem ouvir tudo isso. Concordo, Amanda. Concordo muito. E se ouvir bastasse também, né? Mas ouvir seria uma coisa bem interessante. Mas é muito importante essa doação. E aí, em qualquer relacionamento, ter uma clareza da multiplicação, sabe? A gente, de certa forma, a gente tá sobre uma nuvem de escassez, sabe? O coronavírus, de forma geral, colocou a gente nessa posição também. A gente tá escasso de muitas coisas. A gente tá escasso de espaços, a gente tá escasso de pessoas, escasso de relacionamento, a gente tá escasso de troca, a gente tá escasso de muita coisa. Então, a gente fica nessa zona, assim, de escuridão. E, na verdade, é muito mais sobre a gente sair dando por aí, sabe? Sair dando, assim, né? Vocês entenderam? Dando a essência, entregando, porque isso alimenta vidas, isso abastece vidas. Então, assim, eu tô aqui entregando pra vocês e eu tô recebendo, porque nós estamos nos multiplicando, ó. Tem 7 pessoas aqui me assistindo. Isso é multiplicação pura, não tem nada que vai tirar isso de vocês e nem de mim. Só que esse tipo de base, esse tipo de coisa foi se perdendo. E é muito natural que as pessoas comecem a se questionar. Entende? Tem muitas pessoas se questionando, elas só não encontraram ainda, sabe, assim, o que é esse questionamento? Porque, cara, esse excesso de trabalhar, de fazer tanto, de ter tanto, de, né, assim, meu Deus, pensar nessa carreira, nesse lugar, não tá fazendo sentido pra muita gente, não está fazendo sentido, só que elas não encontram outro lugar, então elas se mantêm ali. E ao mesmo tempo, esse outro lado, muito assim, que não tá exigindo nada, sabe assim, ó, se quiser viver, você vive aí, se não quiser, o que importa é ninguém te cobrar, o que importa é ninguém encher o seu saco, o que importa é você ser feliz, comer o que você gosta, fazer o que você quer, nas pessoas que você... E essa falta de compromisso e de, sabe, de lastreamento, de exigência, isso não tá preenchendo almas, não está preenchendo vazios, não tá trazendo significado, não tá embasando a existência dessas pessoas, porque, poxa vida, cara, eu faço só o que eu quero, como só o que eu quero, vou só, e ainda não tá bom, ainda tá um vazio, ainda tá uma necessidade, ainda uma falta tão grande, porque não é isso, entende? Isso são os opostos. E a questão é, os extremos, eles sempre existiram, os extremos, sabe assim, essa luta de força sempre existiu. Mas a questão é exatamente que nós estamos no meio do caminho, cada um tá num pedacinho, entende? Só que a gente se identifica com os polos opostos. A explicação eu já dei lá da identificação, né, de colar. A gente se identifica com esses lugares e a gente fica. Então, eu vou dar um exemplo, outro exemplo que eu já passei desses polos, né? O polo da agressividade extrema
E aí eu vi que eu não queria ser aquela pessoa extremamente agressiva, nervosa, estressada, meu Deus do céu. Eu fui pro polo oposto. Eu me tornei uma pessoa que não falava, que não respondia, que não reagia. E eu fui porque eu não sabia pra onde ir. Eu não tava me identificando mais com o lugar e eu não sabia o que fazer. Eu caí pro outro lado. Nessa época, né, eu já fazia terapia e tudo mais. Mas por que é tão importante falar isso? Porque eu, Giovana, precisei. Meu terapeuta falou que eu não precisava. Mas eu, hoje, vejo a importância de conhecer esse lugar. Porque agora eu posso falar dele, porque eu fui lá. Eu visitei esse lugar, eu sei o que é essa posição, sabe? Que você fala assim, não, eu tô bem porque eu não falo nada, né? Sou tão tranquila. Mas não é real, porque, entende? Dentro de você tem coisa assim... Então, na verdade, você tá anulando uma parte sua. E tudo isso é processo. Anos, tá, gente? E aí, eu não tô em equilíbrio não, só por matar a curiosidade. Mas a questão é que eu já melhorei muito, avancei muito, cresci muito conhecendo esses dois lados. E a sociedade faz isso o tempo todo. Pá, 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 pá. Aí, então, assim... Ou o cara é a essência do minimalismo, ela surge daí, dos excessos, dos opostos. O cara é o alto executivo lá da bolsa de valores de não sei na onde, pá, ele entende que a vida dele não é aquilo, meu Deus do céu, ele abandona tudo e vai viver no mochilão. Cara, extremamente oposto. Eu não tô num processo de julgamento. Eu tô trazendo para vocês visualizarem, porque ajuda a gente entender esses movimentos, entende? Eu entendo que aqui no lugar, então, puf, cai pro lado extremamente oposto. O cara, sabe, assim, desapega de tudo e tal. E também não é isso. Só que às vezes ele precisa daquilo. Ele precisa dessa, entende? Desse lugar que ele não visitou, que ele não conheceu. Pra daí ele encontrar um lugar dele. E se for lá, ok. Entende? E se for voltar também, ok. A questão é sobre fazer a escolha e pagar o preço. Mas muitas vezes nós precisamos visitar esses dois lugares. Vou dar um outro exemplo que eu não ia dar não, mas veio na minha mente agora, vai ajudar alguém que tá aqui. Eu não vou citar nomes, nem falar de onde é, nem nada, né, por uma questão de sigilo, óbvio. Mas assim, eu já atendi um casal, eles estavam em muita crise de relacionamento e eles estavam assim, enfim... vários problemitas, que não vem ao caso, mas assim, eles estavam em crise já pensando em separação e se preparando para isso. Quando uma pessoa vem nessa posição, a gente tem que trazer muita clareza, assim, de que, né, a terapia é um processo de consciência. Não necessariamente vai ficar no casamento, não necessariamente vai separar, isso não depende do terapeuta, das pessoas. A gente vem como uma ferramenta de apoio, é isso que a gente é. E aonde que eu quero chegar para trazer esse exemplo? Existe um desejo muito grande da parte de uma das partes de se separar e o outro de lutar pelo casamento. E a parte que queria se separar estava muito satisfeita, nada que a outra pessoa fazia estava bom, e o outro estava se sentindo usado, e o outro estava se sentindo... Entende? Não estava mais encaixando. E aonde que eu quero chegar? Inclusive, na supervisão, foi muito claro, meu supervisor foi muito certeiro. Ele falou assim, Giovana, tem processos que precisam acontecer. E eu, cara, falei, muito isso. Porque parecia, a gente via, né, que pra gente é mais claro, sempre que a gente tá de fora. A gente via a necessidade que, cara, vocês precisam chegar nesse lugar pra ver que não é isso que vocês estão querendo. Vocês estão querendo outra coisa. Mas a gente trabalha e fala, será que é isso? E tal, e tal, e tal. E às vezes não é suficiente. Sabe aquela criança assim... Cara, você vai se ferrar, não vai machucar. Não, ele tem que ir, entende? E com esse casal foi a mesma coisa. Eles pararam o processo, não continuaram, enfim. Mas depois eu encontrei a pessoa por aí e tal, e ela, então, assim, a gente se separou, tarará, daí... Passou mais um tempo, então, a gente tá voltando... Aonde que eu quero chegar? Tem coisas que precisam acontecer. Elas não são o fim da linha. Elas fazem parte do caminho. Entende? Às vezes a pessoa evita um processo que ela não quer, mas às vezes aquele processo é extremamente estruturante para a jornada dela. É extremamente necessário para ela entender coisas que ela tá atravessando. E a gente não quer, evita, por quê? A gente acha que aquilo não vai ser bom. Mas às vezes é necessário.
Tem pessoas que precisam disso, né? Como eu precisei entrar no polo lá passivo, não falar nada e sofrer do mesmo jeito que sendo agressiva. Tem pessoas que precisam se separar, tem pessoas que precisam assinar papéis, tem pessoas que precisam mudar de país, tem pessoas que precisam ter filhos, tem pessoas que precisam perder filhos, tem pessoas que... Entende? Cada um tem um processo, precisa ter uma necessidade para ela entender, né? Existem várias pesquisas científicas que falam a mudança de vida depois que as pessoas encaram um câncer. Gente, é cabulosíssimo. Quer dizer, ela consegue então experimentar o valor de uma vida que ela ainda não tinha experimentado. Quando? Quando ela tá para perder. É muito louco, mas essa é uma das essências, uma das bases humanas. Essa dificuldade que a gente tem de atribuir valor naquilo que a gente já é. Hoje mesmo li uma frase no Instagram que me marcou muito, né? Sobre essa beleza do cotidiano que a gente tem tanta dificuldade de enxergar. Como que a gente acha que a vida só vai acontecer na aposentadoria, na viagem na Disney, no final do ano, no Natal, no dia do aniversário? A vida já está acontecendo. Agora, se a gente tem dificuldade de enxergar, de perceber, de validar, de encontrar sentido, de encontrar valor, o Jung já falava, beleza da vida do cotidiano. É no cotidiano, não é no final de semana, não é na viagem, não é nas férias, não é, já é, só que a gente tem dificuldade porque a gente idealiza demais. A gente fantasia demais, a gente ficou preso na Disney, a gente ficou preso nas histórias das princesas. E a gente precisa sair. A gente, todos nós, tá? Porque isso é um processo, não é do dia pra noite. A gente continua idealizando, mas vai diminuindo. Forte impacto emocional, aí gera mudança. Sim, muitas vezes sim. Mas ainda assim, não deixa de ser desafiador. Por quê? Porque quem que é o responsável por manter? Quem que é o responsável por perseverar? Continua sendo a gente. E às vezes a gente para, mesmo a gente já tendo clareza de que aquilo é importante, que a gente precisa. A gente tem... Por quê? Porque a gente é fruto desse movimento que eu apresentei pra vocês. Esse movimento de que, tá dando trabalho, vou parar, entendeu? Por quê? Porque eu sou aceita no mundo se eu não me esforçar também. Também tem gente que me ama, tarará, mas por quê? Porque veio de um excesso, de uma cobrança extrema de que não se podia parar, desfrutar e descansar. Aí veio para um lugar de que vamos só desfrutar, só pra... Mas isso também é ilusório, por quê? Tem pessoas que estão morando onde queriam morar, fazendo o que queriam fazer, escolhendo o que queriam, e elas estão desfrutando? Não, porque elas se tornaram refém de um ideal. O desfrute é muito louco, tá? Eu não vou nem ter condições de explicar porque eu tô aprendendo. Mas é um processo que realmente, assim, cara, precisa de muito empenho. Mas, enfim, não sei se ajudou, se agregou, se fez sentido, se não fez, se ajudou alguém, se deu base para alguém. A intenção e sempre vai ser de entregar algo, né? E às vezes as pessoas pegam e fazem o que quiser, né? Ou elas se levantam ou elas se destroem. Então, isso é perfeitamente possível. É aí que entra as nossas frustrações, é aí que entra a ansiedade, depressão. E é deste processo também que amadurecemos e aprendemos com a vida que temos. Muito maravilhoso sua live. Muito obrigado, muito obrigado. Me sinto grata por isso e isso me ajuda também a entender que existe um mover de pessoas, né, que estão em busca de fazer algo, de querer se diferenciar e tal. E quando a gente fala isso, às vezes, de novo, fruto dessa sociedade, gera um cansaço, né? Vamos fazer esse negócio de consciência, dá um trabalho, né? Ficar de boa. Vamos ficar de boa, fazendo as mesmas coisas, querendo resultado diferente, que nós é fruto dessa sociedade. Então, assim, gente, não tem como. Embora essas frases sejam marcadas, todo mundo tem acesso, todo mundo reproduz à torta e à direita, mas a consciência sobre elas é muito pouca. É assustador, sabe? Todo mundo tem uma frasezinha pronta de motivação, de edificação de vida, de construção, mas a gente tá aplicando nenhuma na vida.
O que a gente precisa fazer é não sentir o peso de tudo isso recaindo sobre a gente, porque eu sou fruto também disso. Eu me sentia muito cobrada por tudo, então já que eu não posso ser tudo, eu não vou ser nada. E isso não funciona. E como eu, tem muitas pessoas, né? Muitas pessoas. Então, assim, quando a gente começa a querer uma mudança, quer ser a revolucionária, já quer fazer tudo de uma vez. Num casamento, para construir intimidade também. E isso não é legal. Por quê? Porque a tendência de você se frustrar rapidão e parar com tudo é muito grande, entende? Não existe, como que eu posso dizer, uma sustentação para algo que é muito mais sobre investimento. O retorno, minha filha, você nem lembra. Você só trabalha no investimento. Então, o que acontece? A gente frustra muito rápido e a gente desiste. Então, eu já caí muitas vezes, continuo caindo com isso. Continuo caindo, porque como nós somos frágil, né? E como que faz pra gente ser cada vez menos frágil? É a gente, de fato, a gente se colocar nessas provas. Quando eu vi aqueles desafios, assim, tomar banho gelado, faz jejum, acordar cedo, falava, gente, para com isso, gente. Dá pra ser gente acordando tarde, dá pra ser gente sem tomar banho gelado. Pra que essas pessoas fazem essa proposta, gente? Só quando eu me coloquei nesse lugar, eu entendi como que isso faz diferença. É sobre lidar com os desconfortos. É sobre fazer o que você não quer. É sobre, de fato, você encarar um desafio. É sobre você falar, eu vou fazer isso aqui porque eu que mando nesse corpo, nessa vida. Então, assim, talvez não faz sentido pra você porque você ainda não tá nessa frequência, entende? Mas quando você entrar nessa frequência, você vai entender o quanto é desafiador você tomar uma gelada, velho. Você não quer. Só que pra você mostrar quem você manda, você tem que fazer. E aí, quando você começa a dominar o seu corpo, você começa a atingir outras áreas da sua vida. Aí você começa a expandir. Porque quando você quer controlar emoções, você não controla nem seu próprio corpo. Você não come nenhuma salada, você não faz nenhuma academia. Você vai controlar a sua emoção, que é incontrolável, ela simplesmente vem. Você não controla ela, você controla a reação, a atitude que você faz depois que ela te possuiu. Porque a raiva, ela vem, a tristeza, ela simplesmente vem. Aí o que você faz depois, a sua reação, a sua atitude, que com o tempo e a clareza que você tem, que você passa a controlar a sua reação diante daquilo. Porque você não tem como, vou desativar agora. Alô, cérebro desativando raiva. Não tem essa opção. Não, controla, não existe. Ela vai vir, simplesmente. Agora, o que você vai fazer, de fato, com ela, o direcionamento que você vai dar, aí sim, você começa a controlar. Mas, então, o corpo é considerado um dos mais fáceis pra gente controlar. O corpo é mais fácil. Gente, a gente tá padecendo porque a gente não consegue controlar a nossa alimentação, velho. A gente é dominado por uma batata frita, um bolo de chocolate, um negócio, o tempo todo. Então, é processo, né? É processo. Você não conseguiu um dia, no outro você começa. Não conseguiu, no outro você começa. No outro, não conseguiu. É assim, entende? Precisa ter, é desse acolhimento que a humanidade precisa, entende? Não é só de, não faz o que você precisa, não trabalha, não, lindo, não fica suportando quem não te ama, quem não gosta de você. Não é esse acolhimento que a gente precisa do acolhimento com a gente mesmo. Poxa, hoje eu não consegui, cara. Putz, eu não sou a pior pessoa, entende? Porque eu amanhã eu vou começar de novo, não, amanhã vai dar certo. Aí esse acolhimento que você precisa, entende? De entender que você é ser humano, você tá no processo. Você fez 50 anos aquilo e agora você se propôs a mudar. Você fez 20 anos aquilo e agora você se propôs a mudar. Você acha que do dia pra noite eu acordei e pá, nunca mais vou deslizar, errar, cair? Não existe, entendeu? Não existe isso, tudo bem? Mas aquele homem lá do Instagram, ele consegue. Meus lindos, exceções, tá? Nós, meros mortais, nós temos que todo dia ralar pra caçambes pra conseguir se manter em algo que você tenha se colocado, se proposto ali. Por quê? Porque a gente vem da era da comodidade, né? Tudo isso que eu falei, que a gente foi evitando. E a gente tá fazendo isso, sociedade, estamos fazendo isso com os nossos filhos. Não, filho, não precisa comer isso, não. Não precisa fazer isso, não. Não precisa fazer atividade hoje. Faz só amanhã, porque hoje você tá cansado.
Toma esse dinheirinho aqui pra você varrer o meu quintal. Ô, presta atenção. Isso aí vai dar continuidade no que a gente tá sofrendo hoje, tá? Por que você escova o dente, meu lindo? Porque o dente é seu. Se não escovar, vai ficar estragadinho, vai cair. Você vai ficar sem dente e eu vou continuar com os dentes na minha boca. Não é desse jeito. Mas é basicamente isso. Por que tem que escovar dente, tomar banho, comer, trabalhar, limpar a casa, lavar roupa, limpar o calçado, pentear os cabelos? Por quê? Porque precisa. É só por isso, você não vai ganhar recompensa, dinheiro, bala, chiclete, viagem, mesada, para você fazer o que é necessário, o que você tem que fazer. Por favor, tô assustando alguém? Não sei, pra mim é muito óbvio, mas eu sei que não é pras pessoas. Por quê? Porque a gente veio desse formato de rigidez, de novo, aí foi pra muito assim, não, mas meu Deus, eu não tinha um dinheirinho, queria tanto comprar uma paçoca. Aí, ao invés de você dar um dinheirinho pra comprar uma paçoca, você dá R$50 pra uma criança de 3 anos, que ela vai lá, compra um saco de... Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. O Samuel. Banho natural parece no início uma facada no peito. Chega a doer, mas depois que você domina, acabou. Não é sobre o banho gelado, é suas atitudes e autocontrole. Exatamente. Exatamente. É sobre você mandar na parada, é sobre você controlar. E tem um processo emocional também, né? Porque você se questiona, mas o seu cérebro tem tantas hipóteses, tantas ideias, estratégias e teorias para te tirar disso. É muito incrível. Tem hora que eu tenho que dar risada, porque eu falo, não, cérebro, você tá de parabéns, cara. Eu dou muita risada, principalmente quando é sobre os meus filhos, porque para mim é o que mais me desafia, assim, meu ministério na Terra é os meus filhos, por causa da minha paciência, que é meio assim, um pouco trabalhada. Mas, cara, ele fala cada coisa pra mim que, nossa, entende? Ele quer ser meu amigo, mas ele só tá me atrapalhando. Então, eu preciso ter essa clareza de que não é o que o meu cérebro quer, mas sim o que é necessário e importante pros meus filhos. Como que eu sei o que é necessário e importante? Quando eu saio de ideal, quando eu saio de teoria da sociedade atual e quando eu vou pro que realmente importa, pro que é mais natural, pro que é mais simples. E paro de ficar preocupado com tantas coiseiras assim e falo, não, o que meu filho precisa? Disso. Ele tá fazendo? Não. Então, quem que tá falhando? Até essa culpabilização, claro, quando a gente tá trabalhando na clínica é diferente, né? Mas essa culpabilização de que a mãe não pode nunca se sentir culpada, gente, pelo amor de Deus, não é isso que o Criador tem para nós. Não é. Mas tudo começa num processo de culpa. Tudo começa aí. Se você não tem essa consciência, você não vai ter um start para você começar a mudar. Então, enfim, uma coisa gera outra. Quanto mais você se envolve, se entrega, vai pro simples, pro cotidiano, começa a ter pequenas recompensas, mas entende que o valor não é a recompensa, e sim no propósito em si, no objetivo em si, no que tá lá na frente que você não precisa nem receber, sabe assim? É sobre fazer. Quanto mais clareza você tiver disso, melhor, porque a gente tá muito refém de recompensa. Na minha família, de forma geral, eu não tive isso. Mas eu vejo assim, por exemplo, meu marido já veio dessa cultura de recompensa. Qualquer coisinha é recompensa. É claro que na vida, naturalmente, isso vai acontecer, né? Naturalmente. Agora, quando você cria uma estratégia, uma teoria, tarará, isso ainda vai ficando mais fortalecido. Por quê? As coisas que têm mais valor, as coisas que geram mais significado, as coisas que têm maior nobreza na humanidade, elas são a longo prazo, minha gente. E a gente quer o quê? Começar hoje e ter resultado amanhã. Começar ontem e ter resultado hoje. Não funciona assim. Então, é muito difícil, né? Mas a gente não pode desistir, não vai desistir. E aí, a gente tem que ficar ligado no propósito e não na recompensa. A recompensa vai vir inevitavelmente. E quanto menos você quiser ela, ou mais você tirar o foco dela, mais recompensa você vai ter. Só que você tem que olhar pro propósito, você tem que olhar pro, sabe assim, pro negócio, assim, que é aquilo que tem valor, entende? Que se for pra pagar, você não tem dinheiro pra pagar? Se for pra tirar do seu bolso, você não tem como pagar. É isso. Quando você chegar nesse lugar, aí não importa. Não vai ter uma notícia ruim que vai te tirar desse plano, entende? Pode te abalar, te afetar, mas não te tira deste lugar. Por quê? Porque aquilo ali é só um detalhe do percurso.
Seu olho tá onde lá, ó? Aí as coisas começam a mudar. Gente, ninguém me falou a hora, vocês têm que me ajudar. Amanda, ainda bem que eu tô aqui escutando com o João Pedro. Ele disse, essa mulher pensa igual você. Ai, que bom. Então, gente, eu vou caminhar para o encerramento aqui. Gratidão por todo mundo que passou, que está aqui, que vai passar depois. Não tem nada que tem mais valor do que as coisas que são mais simples, entende? Só que a gente foi se perdendo, a gente foi perdendo isso. E até hoje, até por um processo cerebral de evolução, a gente tem dificuldade de olhar e falar, cara, como que a pessoa pode encontrar sentido ficar olhando essa árvore, cara? Nossa, por quê? Porque na nossa lógica, né, de coisas, de ter, de objetos, como que a gente consegue achar que uma árvore que tem em cada esquina, que, sabe, assim, tem valor? Não pode estar acessível. O que tem valor que tá nas lojas, o que é difícil comprar. Isso que tem valor. Então, é muito difícil mesmo pra gente entender, né? Até pra quem já entendeu, é difícil entender, às vezes, como a simplicidade das coisas se apresentam e como elas agregam a gente, sabe? E tá inclusive na palavra. Eu já tinha me tocado, né? Eu não tinha lido e prestado atenção desse jeito, mas simplesmente quando a gente tá aberto, as coisas começam a se revelar, né? Eu já tinha percebido como, quando eu morava na outra casa, que era praticamente no meio do sítio, eu escutar os passarinhos, como que aquilo me trazia uma paz. Eu nem sou uma pessoa tão assim da natureza. E eu, cara, como que isso é um calmante natural. Eu ficava escutando os passarinhos lá, e eu sempre fazia stories e os passarinhos cantando, e as pessoas sempre comentavam, nossa, como tem passarinho aí. Eu falei, nossa, e eu ficava fixada naquilo, né? Na própria palavra tá dizendo, né? Porque vocês estão se estressando, né? Pra vocês escutar os passarinhos. A gente não escuta os passarinhos. Quando a gente escuta, a gente fala, por que esse barulheiro desses pássaros não cala a boca? Quer dizer, e é sobre a gente calar a boca, né? E ouvir e receber o que tá posto, o que tá apresentado no simples, mas a gente tá procurando o quê? Um violino, um piano, um não sei o quê, um funkzão. E a gente tá perdendo o som dos pássaros. Então é isso, gente. Muito obrigada. Olha lá, 10h30. Meu Deus do céu. Que live é essa? Quem que vai parar pra assistir 1h30 de live? Ninguém. Hoje não levo como culpa. Penso que preciso ter autorresponsabilidade pelas situações que acontecem. Fica mais leve. Some o mimimi, as historinhas que te deixam... É exatamente isso, Amanda. Sei que assim... A gente não fica fixo nesse lugar, né? A gente oscila muito. Mas quando a gente tem consciência, a gente volta mais rápido, né? Porque, assim, a gente vai cair, a gente vai errar, a gente vai fraquejar. Isso aí é natural, né? O quanto mais compaixão a gente ter com esse processo oscilante, mais estrutura a gente tem. Porque senão a gente fica num processo autopunitivo que também tira o valor do nosso esforço, né? Mas a gente entender esse lugar, essa autorresponsabilidade, nossa, tira muito a justificativa da gente, não acaba, mas diminui muito, porque você fala, cara, essas historinhas que eu conto, tem hora que você tem que rir, né, porque você tá grudado num modelo, assim, né, de o tempo todo, não, mas nossa, eu adoro pensar numa desculpa. Quando eu vou ver que eu tô pensando em desculpa, eu falo, cara, fica quieto, só assume. E é o que eu procuro ensinar pros meus filhos também, cara, você errou. Ah, mas não, mas você errou. Não, mas você errou. Não, mas você errou. Mas você errou. Errei, mãe. Então só fala, errei, mãe. Não gostei, não vi. Só isso, sabe? Tudo esse resto aí não precisa não, cara, não precisa. Não é fácil, por quê? Porque eles também aprendem a partir da gente. Se ele já tá se justificando, em algum momento ele viu eu me justificando, o pai dele justificando, enfim, né? Porque tudo é aprendido nesse momento que eles estão, né? Mas, quando a gente fala pra eles também, ajuda a gente a entender que, eu tô ensinando pra esse carinha isso e eu vou fazer outra coisa. Não dá, né? E quando eles têm uma atitude, uma reação com alguém também, que a gente se vê neles, fala, cara, meu Deus, tem que melhorar muito, é o que meu filho tá falando. Ele tá falando uma coisa que você fala também, exatamente. Não tem como você falar, nossa, não sei quem que essa criança puxou, essa criança tá falando essas coisas. Ai, meu Deus.
É você mesmo, você. Prazer, criança, você. Então é isso, gente. Muito obrigada. Deixa eu honrar que tá aqui. Amanda, Lud, Ivanete, Ana. Ana Paula já tá treinando, Ana Paula. Rosana, Renan e a Viviane. Gente, muito obrigada, tá? Por vocês. Uma boa noite, um bom final de semana. Fique com Deus. E até a próxima. Fui.